o Smack falou que vai dar o ok e aí a gente começa. Eu vou apresentar a mesa e passo a palavra pro Bruno. É isso? Passo para você? Só dá o ok então agora, Smack, daí eu faço a abertura. Boa tarde a todos. Vamos dar início à coletiva de imprensa referente à 21ª reunião do Conselho do PPI. Compõe a mesa Bruno Westin Leal, secretário especial da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, a Marisete Fátima Pereira, secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, o Diogo Macorde, secretário especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados do Ministério da Economia, e o Fábio Abraão, que é o diretor de concessões e privatizações do BNDES. Vou passar a palavra ao Bruno, que vai fazer uma apresentação. Depois eu vou ler as perguntas dos colegas que estão chegando aqui pelo grupo. Obrigado. Boa tarde. Hoje ocorreu a 21ª reunião do Conselho do PPI, reunião ordinária, primeira reunião ordinária de 2022, onde foi apresentado um balanço, a carteira de projetos do PPI e as entregas já realizadas aos membros, além de uma apresentação pelo BNDES do seu portfólio, do banco de serviços, da sua esteira de projetos e, por fim, a deliberação de 11 resoluções, que eu apresentarei na sequência. Então, de 2019 para cá, para 2020, o PPI tem tido com êxito promovido uma transformação aqui no Brasil na forma de contratação de infraestruturas públicas e de serviços públicos, por meio de projetos mais bem estruturados, contratos melhor desenhados, onde a gente consegue, sem uma interrupção no investimento, garantir um crescimento sustentável desse investimento e, no fim do dia, uma prestação de serviço de maior qualidade à população. Foram, com o leilão de ontem do Baxi e do IRC, completou-se 150 projetos leiloados desde 2019, o que representa cerca de 865 bilhões em contratos, em investimentos contratados. Isso também representa a receita em outorgas e bônus da ordem de 149,5 bilhões de reais. E são projetos diversificados, são projetos em diversos setores, desde as grandes infraestruturas quanto dos pequenos equipamentos, projetos em logísticas com portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, que somaram um total de 97,8 bilhões de reais, quase 100 bilhões de reais em investimentos contratados. Projetos na área de energia, óleo, gás e mineração, com investimentos contratados da ordem de 670 bilhões de reais. E demais projetos que compõem a diversidade da carteira do PPI, falando de comunicações com 5G, saneamento básico, iluminação pública, todo o apoio que o PPI e as instituições financeiras federais, BNDES e Caixa, têm dado aos entes subnacionais na promoção dessas parcerias privadas, montando aí uma ordem de 94 bilhões de reais em investimentos contratados. Já em 2022 foram entregues 19 leilões, que representam 29,5 bilhões em investimentos contratados e quase 2 bilhões em outorga ao Tesouro Nacional. Dos leilões realizados em 2022, damos destaques aí na área portuária para a privatização da Codesa, o Porto do Espírito Santo, que inaugura aí uma modelagem que pode ser replicada para as demais autoridades portuárias no Brasil, e aí já estamos com estudos avançados para o Porto de Santos, a SPA, que também foi matéria de deliberação hoje no CPPI. Temos aí um destaque para o leilão que ocorreu no dia 20 de maio da BR-116-493, que é a BR Rio Valadares, importante eixo de ligação do Sudeste para o Nordeste do país, que representa aí 11,3 bilhões em investimentos contratados. E na área de energia nova, leilão de A-4, no último dia 27 de maio, foi realizado um leilão contratando cerca de 7 bilhões em investimentos.
também com um grande apoio ao fomento aos entes subnacionais. Um destaque para o leilão que ocorreu em São Simão, uma cidade que fez o leilão completo do saneamento básico, passando aí pela fornecimento de água, tratamento de esgoto e coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos, além de iluminação pública, resíduos sólidos e esgotamento sanitário de forma isolada. Terminais pesqueiros, que foram 3 leilões realizados em 11 de março, pequenos equipamentos com grande impacto social nas condições fitossanitárias de pescado. Parques e florestas, o leilão emblemático do Parque de Iguaçu, no Paraná, ocorrido em 22 de março, o que representa 4,3 bilhões na conservação desse parque, dessa beleza natural. Temos a oferta permanente em óleo e gás, que ocorreu no dia 13 de abril, e por fim aqui, com um grande impacto no desenvolvimento regional, o leilão bem sucedido de ontem, 1º de junho, do perímetro de irrigação Baixio do Irecê, o que representa aí 1,5 bilhões de investimentos nesse projeto, mas que também inaugurou mais uma possibilidade de contratação para outros perímetros de irrigação que estão por vir. E também foi apresentado ao Conselho hoje a atual carteira do PPI, que continua robusta, com 176 projetos incluídos na carteira. Isso significa que, à medida que estamos êxito aí nos leilões, novos projetos entram para a carteira para serem estruturados, reforçando aí a sustentabilidade do investimento, que no fim do dia vai promover o crescimento econômico. Então a carteira continua robusta e diversificada. Além dos projetos no âmbito do governo federal, também compõe a carteira o apoio aos entes subnacionais com 55 projetos. Por fim, foi atualizada a previsão para projetos que ainda estão para ocorrer em 2022, 90 ativos aí, alguns deles com leilão marcado, e aí daria um destaque também para a 7ª rodada de aeroportos, que teve a sua apreciação no TCU concluída ontem com aprovação. Então será um leilão com 3 blocos, incluindo aí o aeroporto de Congonhas, e também ontem teve um acórdão favorável para a renovação da ferrovia MR. Esse seria um destaque para hoje. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Vamos começar então com a lista de perguntas. Temos perguntas bastante semelhantes aqui, mas eu vou ler todas na ordem que elas apareceram aqui. A primeira pergunta é da Jamile Hakanice, da TV Globo. Ela nos diz o seguinte: o Conselho do PPI decidiu recomendar ao presidente a inclusão da Petrobras no PPI? Se sim, quais serão os próximos passos? E quais mudanças legislativas serão necessárias para a eventual privatização da Petrobras e da PPSA? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Peço licença só para complementar a apresentação que apareceu aqui na tela agora, para relatar de fato o que foi apreciado em deliberações no Conselho do PPI. Teve a aprovação da modelagem operacional das condições de desestatização da 7ª rodada, que eu acabei de mencionar, os 15 aeroportos, prorrogação do prazo do processo de licitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e também de Viracopos, em São Paulo, prorrogação por 12 meses no caso de São Gonçalo do Amarante e 24 meses para Viracopos. A inclusão na carteira do PPI da relicitação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A inclusão no PND da Autoridade Portuária de Santos, bem como dos serviços portuários relacionados, esses que eu mencionei que já estão com os estudos bastante avançados. Então agora essa é mais uma etapa para a desestatização do Porto de Santos, onde tem inclusão da empresa propriamente dita no Programa Nacional de Desestatização. A resolução opinando favoravelmente pela inclusão de 4 novos arrendamentos portuários no PPI, são portos no Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Vila do Conde e Itaguaí, no Rio de Janeiro, além da aprovação da modelagem operacional e condições de desestatização do projeto das rodovias integradas do Paraná, esses que são
estudos em apreciação também pelo Tribunal de Contas da União, que serão divididos em 6 lotes, com a expectativa aí de realização de pelo menos 2 lotes ainda em 2022. A inclusão no PPI, opinando favoravelmente pela relicitação da concessão da rodovia Rota do Oeste, BR-163, no Mato Grosso. A recomendação, opinião favorável para recomendar ao Presidente da República para a qualificação da Petrobras, da Petróleo Brasileira S.A., para estudos de avaliação para desestatização. A recomendação para a inclusão no PPI do projeto de direito minerário, conhecido como Ouro de Natatividade, em Tocantins. E, por fim, a recomendação para inclusão no PPI de energia, 4 leilões de geração de energia para 2022, seriam energia nova A-5 e A-6, e 2 leilões de energia de reserva de capacidade. Voltando para a pergunta sobre o que seriam os próximos passos em relação à deliberação pelo CPPI de opinar favoravelmente para recomendar ao Presidente da República a inclusão no PPI, é importante destacar que, depois de que o CPPI faz a deliberação favorável, isso é uma recomendação à Presidência da República, e a materialização de sua inclusão no Programa de Parceria de Investimento, ela é feita mediante um decreto. Então, se o Presidente da República acatar essa recomendação do Conselho, será editado um decreto, e aí a Petrobras passará a compor a carteira do PPI, nesse caso, para que seja também estabelecido um comitê interministerial com integrantes do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Economia, para coordenar todos os estudos, acompanhar os estudos e as ações que se façam necessários para viabilizar a desestatização da Petrobras. Aí, lembrando que a Petrobras, para ser desestatizada, ela precisa de uma medida legislativa, de uma aprovação do Congresso Nacional, dando o aval para que ela possa ser privatizada, uma vez que hoje a lei do Programa Nacional de Desestatização não permite que a Petrobras seja incluída no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização. Então, esse comitê também ficará a cargo de acompanhar as medidas, os estudos que serão realizados no âmbito do Poder Executivo, para poder fazer uma proposição legislativa. Obrigado, vamos dar sequência. Amanda Pulpo, da Agência Estado. Ela faz um preâmbulo aqui. A privatização da Petrobras vem sendo apresentada pelo presidente como uma solução para o preço dos combustíveis no Brasil. Mas a simples venda da estatal não irá baixar os preços, até porque nenhum investidor privado deixaria de seguir os preços internacionais, além do potencial de virar uma espécie de monopólio privado. O modelo de privatização prevê algum remédio para isso? Aí ela faz outra pergunta. Sobre a PPSA, o governo vai enviar o projeto de lei para autorizar a venda dos contratos? A privatização da PPSA está condicionada à mudança no regime de partilha? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Reforçar aqui em relação à qualificação da Petrobras no âmbito do PPI, em modelos de desestatização, isso tudo dependerá da aprovação do Congresso. Então, isso tudo será abarcado nessa proposição de um projeto de lei que dê a autorização e estabeleça qual será a modelagem, as condições para a sua desestatização. Aí eu passo a palavra para o secretário Diogo Macor para complementar. Vou separar entre Petrobras e PPSA, então, apesar de serem temas bastante relacionados, né? Eu acho que, primeiro, sobre a PPSA ser ou não privatizada, é importante a gente deixar claro que a empresa em si, ela, a princípio, não tem valor, né? A gente está falando dos contratos do regime de partilha, que é um ativo que pertence ao governo federal, pertence à União. Então, como isso vai acontecer é exatamente o fruto dos estudos que vão ser feitos a partir desse comitê interministerial que o Bruno Oesting comentou. Sobre a Petrobras, a gente tem, na verdade, desde a década de 40, quando
se decidiu por um modelo estatal, se concentrou todo o setor em uma única empresa, né? Então ficou a Petrobras hoje. Obviamente, a gente, ao longo dos estudos, evoluirá em como esse aumento da competição vai acontecer, mas o fato é que, nesses últimos 70 anos, nós perdemos a oportunidade de criar um setor efetivamente competitivo no Brasil. Então, o objetivo é que, com 70 anos de atraso, a gente consiga efetivamente criar um setor competitivo no Brasil para fomentar os investimentos privados, mas em competição. Como, de novo, vamos descobrir no final do processo, como o Bruno também comentou, a gente precisa de uma alteração legal, mas, de toda forma, o objetivo final é esse, é fomentar o investimento privado, é garantir a competição, né, no setor no Brasil, e aproveitar realmente um momento onde o mundo caminha para uma transição energética. O Brasil é líder mundial realmente em energia verde. Eu acho que a gente está numa situação extremamente favorável para falar não só sobre a venda dos contratos de petróleo, como sobre a privatização da Petrobras. É um momento único que o Brasil realmente tem a oportunidade de ser um líder mundial em geração renovável e energia verde. A gente fala em eletrificação, a gente fala em hidrogênio, o ministro Joaquim fala muito no hidrogênio verde. Eu acho que esse é o momento. E, de novo, a Petrobras ela é uma parte fundamental desse projeto, assim como a Eletrobras é uma parte fundamental do setor elétrico do futuro. Aqui a gente fala, né, do setor energético do futuro com a Petrobras também. Obrigado. A próxima pergunta é bastante semelhante. Eu acho que já foi em parte atendida, mas o Igor Damasceno, Rede TV. Sobre a expectativa de privatização da Petrobras, como estão as tratativas? O que foi definido até o momento? Obrigado pela pergunta. O que foi definido até o momento é essa aprovação pelo Conselho do PPI da resolução recomendando ao presidente da República a inclusão da Petrobras no PPI. Tá ok. A próxima pergunta, Natália Fruet, do SBT. Nos slides, a privatização da Petrobras e da PPSA aparece de forma tímida. O governo admite que o processo de venda da estatal não tem como andar ainda em 2022, dependendo, portanto, do resultado eleitoral? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Essa reunião de hoje mostra que deu-se um passo em relação à desestatização dessas empresas, com a recomendação de inclusão dessas duas empresas no PPI. Então esse é um primeiro passo e aí com muita cautela, com muito zelo serão realizados os estudos. Obrigado. A próxima, vamos com a Carla Aranha da revista Exame, ou site Exame. Caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, já há um pipeline de privatizações? Quais estatais seriam privatizadas? O pipeline de projetos, tanto de empresas quanto concessões e parcerias público-privadas, elas são formadas no âmbito do Conselho do PPI. Por enquanto, o que nós temos de pipeline é aquela carteira que foi apresentada com 176 projetos já qualificados e as recomendações de hoje. Então, à medida que vão surgindo os projetos, isso é levado para apreciação do Conselho e formando a carteira, que é um pipeline. Na verdade, é um pipeline contínuo, né? Uma esteira de projetos. Tá ótimo. A próxima pergunta também é da Carla Aranha, da Exame. Ela quer saber se já foi encomendado o estudo ao BNDES sobre a privatização da PPSA e em que estágio está esse processo. Obrigado. Bem, em relação à privatização da PPSA, acho que como o Diogo colocou, e eu passo para ele comentar, o que temos de estágio é a qualificação dela no PPI, onde se começa na formação desse comitê interministerial para discutir e estudar como fazer o desinvestimento, como fazer a venda desses contratos. E aí isso deve surgir muito em linha com a própria companhia. Como a gente precisa de alteração legal para permitir a venda desses contratos, isso é feito por meio desse comitê interministerial. Então, debateremos internamente como a gente consegue avançar em uma alteração legal que nos permita vender esses contratos de petróleo.
Lembrando que a PPSA, a função dela já é comercializar esses contratos de petróleo, né? Só que ela comercializa no fluxo, né? Porque é a única maneira que ela tem hoje, ela recebe óleo físico e ela comercializa esse óleo físico, transformando isso em dinheiro lá na frente. A partir do momento que a gente tem uma mudança legal que permite a PPSA vender de outra forma esses contratos de petróleo, ela pode, por conta própria, vender esses contratos de petróleo imediatamente. Então, é esse debate que vai acontecer no âmbito desse grupo interministerial. Obrigado. A próxima é a Luaico do Valor, parecida com as outras. Como serão conduzidos os estudos para avaliar a privatização da Petrobras? E ela complementa, pergunta se existe a hipótese de fatiamento da empresa para garantir a concorrência. Obrigado. Os estudos serão conduzidos por meio desse comitê interministerial entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia, que, se acatado pelo presidente, será formado. E aí, então, o trabalho do comitê serão reuniões, serão encontros periódicos para discutir, estudar e trazer todas as alternativas que sejam possíveis para escolher a mais vantajosa. O Diogo quer complementar? A próxima aqui é Lorena Rodrigues, Agência Estado. Há previsão de envio de projeto para a privatização da Petrobras ao Congresso Nacional? Conforme mencionado, para privatizar a Petrobras é necessário sim alteração legislativa. Então, avançando com a privatização de Petrobras, temos que enviar uma proposta de lei para o Congresso Nacional. Tá ok. A Carla Aranha, da revista Exame, pergunta aqui para a gente qual é a mudança legal necessária para a privatização da PPSA. Se é possível explicar melhor um pouco. Obrigado. Passar para o Diogo, você explica? Tá. Então, acho que é importante frisar esse ponto. A PPSA, como empresa, ela provavelmente não será privatizada. Tá? A função da PPSA é ser o agente que representa o governo na gestão dos contratos de petróleo em regime de partilha. O que tem valor, efetivamente, são os contratos de petróleo, que hoje, por força de lei, não podem ser vendidos. Então, a alteração legal ela vai no sentido de nos permitir a venda dos contratos de petróleo. Tá ok. A Lorena insiste na pergunta, ela quer saber se tem alguma previsão de prazo para envio desse projeto com relação à Petrobras. Pelo que eu entendi, não, né? Você poderia explicar melhor, por favor, Bruno? Não tem nenhum prazo definido para envio de projeto. Tá ok. Carla Aranha, da Exame, ela está perguntando agora se a capitalização da Eletrobras sai mesmo no dia 13. Como vem a reunião do Conselho de Furnas na segunda? Boa tarde. Então, é importante a gente ressaltar um aspecto específico de Eletrobras. A oferta está em roadshow, de modo que ela está submetida à regulação da CVM aqui e da SEC, lá nos Estados Unidos. Então, de fato, a gente fica impedido de fazer comentários, tá, a respeito do processo de venda, além do que já foi publicizado e além do que a companhia já colocou como fato relevante. Obrigado. Vou aqui fazer a pergunta da Antônia Márcia Vale, da TV Senado. Há um horizonte de tempo para a privatização da Petrobras, já que depende de mudança legal em ano eleitoral? Creio que já foi respondida, mas, por favor. De forma objetiva, não há um horizonte. Como tem que ser discutido com muita cautela, muito zelo, o que vai ser discutido é uma proposta legal e tomar o tempo do Congresso. Então, não tem um horizonte definido. Bom, com isso encerramos aqui as perguntas. Agradeço aos colegas e retorno a palavra à mesa para as considerações finais. Obrigado. Muito obrigado. Gostaria de reforçar a mensagem que temos passado do programa de parceria de investimento, das ações que cotidianamente têm sido tomadas, dos leilões bem realizados, que de fato está fazendo uma transformação silenciosa aqui no Brasil, de como que o setor público tem contratado a infraestrutura pública e os serviços ao cidadão, com esses projetos muito melhor estruturados, garantindo aí uma melhor prestação de serviço de forma contínua, sem solavancos nesses investimentos para gerações futuras.
Gostaria de passar a palavra para os meus colegas, ver se alguém quiser considerações finais. Eu queria apenas parabenizar o MME e o ministro Adolfo Saxida pelo movimento, né, que ele fez nas últimas semanas. Realmente é incrível, é transformador para o país. Eu acho que é desse tipo de atitude que o Brasil precisa realmente para continuar evoluindo e se desenvolvendo. Então, acho que essa é uma mensagem importantíssima que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Obrigado a todos, assim encerramos.